Salve família! Chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quem tá chegando aqui, se inscreva no canal e já deixa o like no começo, porque ajuda muito o nosso conteúdo independente. Até no momento que a gente está gravando, é o momento da Copa Africana das Nações. Se você está vendo depois da Copa Africana das Nações, esse vídeo também é para você, porque aqui nós estamos falando de projetos. Antes desse vídeo, eu falei do fracasso e do maior fracasso da Argélia na história da Copa Africana das Nações. Eu elenco alguns motivos da queda do projeto da Argélia com o Djamel Belmadi, agora demitido do cargo da Argélia, e hoje a gente vai falar sobre a queda e o descaso e a tragédia anunciada que foi Gana caindo mais uma vez na fase de grupos da Copa Africana das Nações. Gana, uma das seleções mais tradicionais do continente africano, e que, mais uma vez, caiu na fase de grupos e pela segunda edição seguida não consegue ir para a próxima fase da Copa Africana das Nações, o que é um grande vexame pela história e pela tradição das estrelas negras dentro da Copa Africana das Nações. Mas como é que a gente pode elencar a queda desse projeto? Porque falamos sobre queda mesmo. Chris Hilton, então técnico de Gana, não é mais técnico de Gana, pediu demissão, foi demitido, e agora a Federação Ganesa busca um novo técnico, mas essa Copa Africana das Nações, em que Gana é eliminada sem vencer nenhum jogo, novamente, assim como em 2022, acarreta num grande desafio que o futebol de Gana tem para os próximos anos, principalmente pensando em Copa do Mundo 2026. Como é que a gente pode elencar isso? Lembrando que 2022, Gana acaba sendo lanterna da Copa Africana de Nações, inclusive perdendo para Comores, que fazia sua primeira participação, foi uma das grandes surpresas, e Gana acabou perdendo para Comores. Depois acabou perdendo agora, alguns meses atrás, nas eliminatórias para a Copa do Mundo também. Agora, em 2024, Gana cai novamente, e aí, sim, uma queda realmente não inesperada, mas uma queda que confirma algumas reflexões que o futebol de Gana tem que fazer para voltar a conquistar as atenções do continente africano. Por quê? A gente tem um trabalho do Chris Wilton que acaba pegando o Gana após a Copa do Mundo de 2022 e não conseguiu basicamente nenhuma evolução a nível coletivo. Mas a gente precisa voltar àquela seleção de Gana antes da Copa do Mundo, uma seleção de Gana que faz uma Copa Africana horrenda em 2022, demite o seu técnico e coloca o Otoado. Vamos lá, Gana, depois do fracasso da Copa Africana de 2022, simplesmente contrata uma comissão técnica interina, que era para jogar as eliminatórias para a Copa do Mundo, ou seja, a Copa Africana das Nações 2022, fevereiro, ali em março, se eu não me engano, abriu por aí as eliminatórias para a Copa do Mundo. Os dois jogos dos playoffs contra a Nigéria e simplesmente o Otoado, que nem é técnico principal, mas um cara que trabalha como adjunto. E aí a gente tem uma comissão técnica interina que foi basicamente contratada para disputar os dois jogos contra a Nigéria nos playoffs para a Copa do Mundo, e essa comissão interina acaba classificando Gana para a Copa do Mundo. Quase que uma questão meio culposa, sem querer querendo, vai para a Copa do Mundo, e essa comissão técnica com o Chris Hilton, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouco, inclusive sendo o consultor técnico dessa seleção. Ou seja, Gana contrata uma comissão técnica interina para tentar uma classificação para a Copa do Mundo, consegue e vai para a Copa do Mundo com essa comissão interina, com o Otoado, repetindo, emprestado pelo Borussia Dortmund e treinando a seleção de Gana na Copa do Mundo. Mas o que a gente viu nos últimos 2, 3 anos foi um nível muito preocupante de evolução coletiva, ou melhor, de falta de evolução coletiva nesse sistema de jogo e nesse projeto de Gana, que contou com muitos jogadores da diáspora, tá? Iñaki Williams conseguiu alguns outros defensores, por exemplo, na sua diáspora, para encorpar esse elenco para a Copa do Mundo, consegue, mas Gana acaba caindo na fase de grupos. Mas mesmo na Copa do Mundo a gente via Gana com muita pouca evolução tática, muita pouca evolução coletiva, e esses problemas acabam acarretando também em outros novos problemas de Gana, principalmente após a Copa do Mundo. Chris Hilton, de consultor técnico para então o técnico principal de Gana após a Copa do Mundo. E aí a gente tem um projeto em que a gente teve muitos problemas. Mesmo com Mohamed Kudus, mesmo com tantos jovens que Gana tem ao seu dispor, junto com outros atletas mais experientes, Gana não consegue evoluir enquanto sistema de jogo, enquanto coletividade. E é importante falar, né, porque o Chris Hilton já vinha de um trabalho que não era tão bom assim no Nottingham Forest, por exemplo,
apesar dele ter boas experiências no Brighton, alguma ou outra boa experiência no Newcastle, por exemplo, mas ele não consegue evoluir a nível de sistema de jogo, a nível de sistema tático. E aí eu vou colocar o Iñaki Williams, né, cara? Um cara da diáspora que aceita jogar a Copa do Mundo por Gana, aceita representar Gana também na Copa Africana de Nações e que talvez tenha sido o grande bode expiatório dessa falta de evolução de Gana, porque nós estamos falando de um atacante que não fez nenhum gol na Copa do Mundo, que acaba jogando eliminatórias para a Copa Africana depois, eliminatórias para a Copa do Mundo e também acaba basicamente tendo muitas dificuldades de marcar gols, até pelo sistema tático que não o privilegia, né, cara? E aí a gente está falando de uma falta de evolução em sistema táticos, de uma seleção que tem vários jovens, que tem boas peças no meio de campo, boas peças no ataque, mas que não conseguiu montar um sistema, por exemplo, que o Iñaki Williams fosse potencializado. Tanto é que no último jogo, no último amistoso antes da Copa Africana das Nações, o pessoal de Gana chegou a vaiar os jogadores por não tocarem a bola para o Iñaki Williams. E isso diz muito menos sobre individualidade, mas sobre uma falta de noção de sistema tático, de ideia de jogo, o que foi algo que o Chris Hilton não conseguiu montar nessa seleção de Gana. Gana vai para a Copa Africana das Nações com Mohamed Kudus, com Nuamá, com uma boa parte daqueles jogadores da Copa do Mundo, mas o problema de Gana é desempenho. Gana não consegue e não conseguiu evoluir em seu desempenho. Chega para o jogo contra o Egito, toma 2 gols, faz também a sua estreia contra Moçambique, também toma 2 gols, e para Cabo Verde perde também e acaba tomando 2 gols, tá? No caso de Moçambique, na última rodada, nem preciso falar de como foi aquela situação de Gana tomar 2 gols nos acréscimos do jogo e simplesmente perder a vaga. Mas os problemas são muito maiores. Eu vou colocar essa imagem que vocês estão vendo aí, que foi da preparação de Gana para a Copa Africana de Nações. Gana saiu do seu país e foi se preparar em Dubai. E, cara, isso diz muito sobre muitas coisas no futebol ganês e a falta de investimento em infraestruturas. A gente tem algumas reportagens, inclusive denunciando o fato da Federação Ganesa ter recebido grana para investimentos da FIFA, mas a gente não vê o resultado nisso em infraestrutura. O que é infraestrutura? Campos de futebol, centros de treinamentos de qualidade. O que fez Gana, por exemplo, sair do seu próprio país para se submeter a isso daí, ó, aí para um lugar, e nada contra Dubai, tá? Mas ir treinar num lugar muito distante do seu país com uma infraestrutura que não é boa. E aí, como é que a gente pode perceber uma geração talentosa, uma seleção com boas peças, que não consegue ter uma boa infraestrutura dentro do seu próprio país? E essa é uma grande questão também que a gente pode colocar. Eu posso colocar aqui a culpa em Iñaki Williams, posso colocar a culpa em Chris Hilton, mas se eu não olhar para os problemas reais do futebol de Gana, que é evoluir as suas infraestruturas, melhorar as categorias de base, eu vou estar olhando só para o superficial. São 11 jogadores titulares no meio de campo que fracassaram em mais uma Copa Africana de Nações. Então, assim, a gente percebe que Gana também evoluiu a nível de desenvolvimento das suas categorias de base. Estamos falando de uma seleção que historicamente já foi campeã mundial sub-17, campeã mundial sub-20 também, uma seleção que sempre revelou bons jogadores, mas que parou de revelar jogadores de forma mais organizada, como projeto das grandes academias de Gana, como já revelou Essian, como já revelou Asamoah Gyan, Appiah, Abedi Pelé e tantos outros jogadores. O que eu quero dizer é o seguinte: Gana não pode viver apenas da academia Right to Dream, que foi construída por um norueguês que vai lá, revela jogadores como Mohamed Kudus e tantos outros jogadores, e leva para o Nordsjælland, da Dinamarca. Gana precisa voltar a concentrar seus investimentos nas suas infraestruturas e principalmente fortalecer o futebol nacional e principalmente suas academias, que historicamente sempre revelaram bons jogadores. Então, essa eliminação de Gana é uma eliminação anunciada desde antes da Copa Africana de 2022, com a Appiah ainda, que não conseguiu evoluir essa seleção, vai para uma Copa Africana, é eliminado por Comores, sem vencer nenhum jogo, vai para a Copa do Mundo com uma comissão técnica interina. Nunca tinha visto isso, cara. Um cara que foi emprestado
do Borussia Dortmund para treinar a seleção de Gana, cai na fase de grupos, consegue depois o Chris Hilton, que eu imaginei que fosse ter um tipo de evolução, e o Chris Hilton acaba tendo os mesmos problemas, não consegue potencializar o modelo de jogo com Mohamed Kudus, Semenyo, Iñaki Williams, Nuamá e companhia. Não consegue ter um bom desempenho após a Copa do Mundo. Parece que Gana piorou após a Copa do Mundo. Gana também teve alguns lapsos apenas de individualidades, como o Mohamed Kudus, principalmente na Copa do Mundo, e chega para umas eliminatórias de Copa Africana e de Copa do Mundo muito mal, com resultados que não são bons, e Gana com resultados ruins nas primeiras 2 rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo, pensando em 2026. Então, Gana é uma seleção e um país que, quando a gente fala de diáspora, é um dos grandes exemplos no continente africano. A gente até tem um exemplo do Idris Elba, aquele ator super famoso de Hollywood, construindo agora um cinema, lá, uma produtora de cinema no país, sendo recebido pelo presidente de Gana. Gana, como país, é um país que recebe muito bem e lida muito bem com a diáspora, com os filhos de imigrantes que estão fora de Gana, e utiliza esse potencial deles a favor do seu país. E no futebol é a mesma coisa. O Iñaki Williams demonstra e é a figura principal de Gana indo à diáspora para captar esses atletas. Mas de nada adianta se a gente não tiver, de fato, uma ideia e um modelo de gestão eficiente dentro da própria Federação Ganesa para que Gana consiga florescer. Porque senão a gente vai ficar pelos próximos 2, 3 anos com apenas lapsos de bons jogos de Mohamed Kudus, que não, se não fosse ele, a situação de Gana seria ainda pior. Ou seja, Gana cai novamente na fase de grupos da Copa Africana de Nações, não venceu nem o jogo em 2022, não venceu nem o jogo em 2024, e agora a gente não sabe qual será o futuro de Gana, que vai ter 2 grandes responsabilidades. 3, achar um técnico que encaixe com o modelo e a ideia de jogo e de projeto que a Federação Ganesa quer, pensar a próxima Copa Africana, que vai ser no Marrocos, lá em 2026, e uma classificação para a Copa do Mundo também, que está ficando difícil para a Gana em 2026. Talento produzido, a Gana tem. A questão é, como é que essa geração ganesa vai prosperar com falta de infraestrutura, com os modelos de categorias de base, enfim, envelhecendo enquanto ideia, enquanto projeto em Gana, as infraestruturas, campos de futebol, centros de treinamentos, cada vez mais evoluindo e piorando. Então a gente percebe que a Federação Ganesa também é uma grande culpada também em relação a investimentos no futebol, em formação de categoria de base, em formação de novos técnicos no país. Tudo isso precisa ser revisto para que essa geração de Mohamed Kudus não seja destruída pela falta de gestão e de organização e de transparência com dinheiro dentro do futebol em Gana. E lembrando, já são 42 anos de Gana sem vencer uma Copa Africana de Nações. A última vez Gana venceu uma Copa Africana de Nações foi em 1982. Então eu quero saber de vocês o que vocês acham desse projeto de Gana, o que deu errado, se a culpa de fato é apenas Chris Hilton. Tem também o modelo de jogo, o desempenho de Gana também, que não foi bom desde a Copa do Mundo, parece que piorou. Como se situa o futebol de Gana em meio a isso, né? Porque a gente está vendo, Gana e Camarões são 2 seleções gigantescas no continente africano, mas com sérios problemas de formar jogadores nas categorias de base com qualidade. Qualidade sempre vai ter, qualidade e quantidade sempre vai ter em Gana. O problema não é a qualidade dos jogadores e nem sequer das gerações, mas como Gana vai preparar o seu futebol e suas infraestruturas para potencializar esses talentos dentro de Gana e depois exportar eles para a Europa. Essa é a grande questão, na minha visão, entre tantos outros fatores para esse fracasso da seleção de Gana na Copa Africana das Nações. Deixa aqui no chat, eu vou ficar lendo, a gente vai trocando ideia aqui, o que vocês acham sobre a queda da seleção de Gana. Deixa o like aqui, cara, deixa porque ajuda muito o like nesse vídeo para chegar a mais pessoas, beleza? E se você gostou desse vídeo e não conhecia aí do canal, se inscreva aqui, cara, tem vídeo toda semana sobre futebol africano. Segue o África Mamba lá no Instagram, meu perfil, @LuizFernanFilho lá no Twitter e também no TikTok, onde estamos por lá, nem tão rápido assim no TikTok, mas no Instagram a gente está produzindo conteúdo todos os dias, beleza? Eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui sobre Copa Africana das Nações ou outras temáticas, e nunca esqueça que o África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Tamo junto e até a próxima. Fé!